A ditadura civil e militar do Brasil vista através de 2 filmes e 2 diferentes abordagens. O primeiro, Noite Escura de São Nunca, de Samuel Lobo, apresenta vivências com a violência policial. Enquanto o segundo, Guerra dos Gibis, de Rafael Terpins, é uma animação que traz personagens de quadrinhos eróticos censurados durante a ditadura e que travam no filme uma verdadeira batalha. Olá, a gente está aqui com Samuel Lobo, cineasta, autor do filme Noite Escura de São Nunca, vencedor da 19ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A obra fala sobre traumas da violência policial no passado e no presente. Samuel, bem-vindo ao Curta em Cena. Obrigada por ter vindo ao nosso programa. Você rodou esse filme logo depois das manifestações de 2013. Elas te inspiraram de alguma maneira? Como que isso afetou a sua obra? O Noite Escura de São Nunca, ele foi meu trabalho de TCC de curso na UFRJ e a gente resolveu fazer um filme, primeiro a partir de uma notícia de jornal sobre a Inês Etienne Romeu, que foi uma militante que se opôs ao governo militar e foi presa, torturada, sofreu uma série de violências. E depois de velha, já em 2003, 2004 mais ou menos, ela sofreu um atentado em casa ainda. E aí eu vi essa notícia num jornal na rua e fiquei muito impactado com isso e quis fazer um filme a partir disso. E aí veio 2013, os protestos, a repressão policial. Eu e meus amigos estávamos muito envolvidos com tudo, participando ativamente das manifestações, tudo. Chegamos a ser detidos, uma série de barbaridades que a gente vivenciou por parte da polícia, e aí a gente resolveu incorporar isso ao filme, articular essa relação entre uma violência de Estado cometida durante a ditadura e as violências cometidas pela polícia militar hoje em dia, de como a gente não ter encarado esse passado, de não ter visto a ditadura e repassado esses fantasmas todos a limpo, abriu o caminho para a polícia fazer as barbaridades que ela faz hoje. Se um dia você estivesse com a cabeça presa numa guilhotina e um demônio se esgueirasse na sua mais solitária solidão e sussurrasse no seu ouvido que assim que a lâmina cair sobre seu pescoço, você terá de viver a mesma vida de novo. Os mesmos cheiros, as mesmas baratas e até o luar que entra por essas grades. E tudo vai ser milimetricamente idêntico. Você amaldiçoaria esse demônio ou aceitaria tal condenação? Muita gente tem resistência de fazer comparações desse período da ditadura com uma série de violências policiais que a gente ainda sofre nos dias de hoje. Mas o seu filme traça um paralelo bastante claro. Você vê essa similaridade de forma mais clara, de forma mais presente? Sem dúvida. Eu acho que é a continuação da mesma violência. Assim. A gente não passou a limpo a ditadura, a gente ainda não puniu os torturadores, a gente ainda até hoje tem uma defasagem de informação a respeito da nossa própria memória. A gente não sabe as coisas que aconteceram, não se estuda nas escolas, então isso facilita com que essa violência não acabe, com que ela continue, que ela apenas se transforme, né? Hoje a gente tem uma institucionalização muito forte dos aparatos de repressão do Estado que interferem na vida do cidadão comum de várias maneiras. E o próprio direito de se manifestar, de ir para a rua, hoje em dia, ele está ameaçado, ele é uma coisa que a gente não vive ele em pleno exercício de cidadania, e o filme versa sobre isso, assim, sobre como essa violência, que sempre esteve presente desde sempre no Brasil, ela permanece até hoje, só que com outras formas, às vezes mais sutis, mas sempre com a mesma intensidade de repressão. A gente tem tido também umas iniciativas revisionistas, né? Pessoas com um discurso dizendo que a ditadura não foi o que os
historiadores dizem que foi, o que os sobreviventes dizem que ela foi. O seu filme também trabalha tentando fazer uma resistência contra isso? Sem dúvida. O filme ele nasce de um desejo de atualizar essa memória, de estabelecer esse paralelo com o passado a partir de uma experiência pessoal da Inês Etienne, que foi uma guerreira brasileira, uma mulher que enfrentou atrocidades dentro do governo, dentro de uma casa de tortura, a Casa da Morte em Petrópolis, e sobreviveu, foi a única sobrevivente. Foi ela que foi responsável por denunciar a existência desse aparelho clandestino de tortura, e a partir dela, esse esquema todo de torturas cometidas pelos militares, ele foi denunciado para a ONU em 79. E o filme hoje, ele luta contra isso, contra esse discurso obscurantista de escola sem partido, de candidatos mais conservadores que existem em falar que a ditadura não aconteceu, porque foi um trauma que deixou muitas cicatrizes, alguns em aberto ainda no Brasil até hoje, e a gente precisa lidar com mais seriedade em relação a esse tema, porque muita gente morreu, foi morta e foi torturada para que a gente possa experimentar um pouco de liberdade hoje. Você é o beco sem saída completo. Corpóreo, encorpado, incorporado. Todo esse tempo passou e as coisas não se resolveram. Que coisas? Esse horror, a violência, essa noite que não acaba nunca. Você mostra também, num breve momento, a questão indígena, né? Por que você fez essa escolha? Os índios são os que mais vivem formas de violência no Brasil desde sempre, né? Tem essa história de que o Brasil foi descoberto, mas não, os índios já moravam aqui, foram assassinados, foram torturados, foram escravizados, assim como a população negra que veio da África também. Então, são eles que experimentam essa violência desde sempre. Há 500 anos, eles estão na ponta de lança dessa cultura de extermínio no Brasil. E hoje em dia também é a mesma coisa, com essa política de agronegócio que desmata a Amazônia. E quem sofre com isso são os índios que vivem ali na região. Além de entregar todas as nossas riquezas, a violência contra eles permanece, continua. Eles ainda sofrem, ainda morrem, e o filme também não tinha como deixar isso alheio, já que durante a ditadura também os índios sofreram muito. Apesar de ter esse recado político tão forte, seu filme, ele traz também algumas histórias do cotidiano ali, ele mostra, né, o dia a dia dessas personagens. Por que você fez essa escolha de partir desse lugar para trazer esse tema mais pesado, mais político? Porque é um tema que está no nosso cotidiano, no dia a dia. A gente não tem como se isentar disso, né? A história do Brasil é uma história banhada em sangue. A gente sai na rua, no Rio de Janeiro, e vê muita desigualdade, vê muitas coisas que mexem com a gente, assim, né? E aí, embora a gente fale sobre esses temas pesados, a gente ainda acredita que as coisas ainda podem melhorar. Tanto que o filme termina de um jeito tranquilo, com as duas amigas juntas ali, acreditando numa força da amizade como uma maneira de enfrentar todos esses desafios, assim, e essas tensões do dia a dia que a sociedade brasileira acaba, às vezes, por nos impor, assim, né? E o filme surgiu a partir dessa vila, do lugar onde eu moro. A gente morava lá, as meninas moravam e eu continuo morando lá até hoje. Vamos falar, a gente tem o seu apartamento de vocês, tem o meu apartamento e tem essa área externa da vila, vamos construir uma narrativa a partir daqui. E aí surgiu o filme. Esse ambiente da vila, você acha que ele oferece algum diferencial com relação a outras formas de moradia que a gente tem aqui no Rio de Janeiro? Porque a maioria das pessoas aqui vive em prédios, por exemplo, né? Por que a vila? O que ela oferece de diferente para o seu filme? Uma experiência compartilhada de vizinhança, de estar junto, de ao mesmo tempo em que cada um tem a sua casa, nós todos fazemos parte do mesmo
ambiente que ele não é vertical, ele é uma coisa mais horizontal. A gente tem um certo senso de comunidade entre os vizinhos ali, todo mundo dialoga, conversa entre si, precisou de um cafezinho, está sempre ali de porta aberta, tudo. E aí o filme surgiu também a partir disso, de identificar esses espaços de convivência, de cumplicidade ali entre nós, entre a nossa galera que morava, que dividia, que viveu muitas experiências boas ali, e cruzar isso com uma certa história do Brasil que estava muito em voga também, sobretudo a partir de 2013, essa questão da repressão, da polícia, da ditadura, veio daí. Oi. Tô na cozinha. Cara, o Saci tá muito estranho. Ele tá brigando de novo com o gato da vizinha? Ai, cara, tá. Ontem foi uma confusão de noite, cara. Fiquei ouvindo os miados, aí eu fui lá fora ver. Quando eu cheguei lá, o Saci tava com um chumaço de pelo branco, assim, no rosto. Do outro gato? É, arrumando confusão na rua. Tadinho. Não, serve pra isso, né? Aí na hora de tirar o rato, nem pra isso ele serve. Cara, mas essa ratazana aí tem o dobro do tamanho dele. Não consegue, não. Ai, cara, será? Que merda. E o veneno? Ontem eu botei aí o veneno, né? Aquela folha que gruda o rato no chão. Vamos ver se vai funcionar. Ele tá grudado no chão? Provavelmente. Puta que pariu, que merda. Ai, como que a gente vai conseguir limpar isso? Ah, vai ter que dar um jeito de tirar, né? Vai ter que lavar tudo. Ai, cara. Mas e que? Já que ele tá grudado no chão, a gente podia matar ele. Não, melhor. Luísa, não, cara. Não. Esse foi o seu curta de trabalho de conclusão de curso. Eu queria saber como que você começou com essa produção, se você tem outros curtas que você fez antes e o que você planeja agora. Eu fiz uns curtinhos antes na UFRJ, mas mais trabalho de disciplinas, assim, tudo. Esse foi o primeiro que a gente realmente sentou e falou, vamos fazer um filme a sério mesmo aqui. Mas a gente não tinha dinheiro, não tinha incentivo nenhum, então foi mais os amigos mesmo inventando moda, fazendo um filme ali com as condições que davam, com o que a gente tinha em mãos e com muita vontade de fazer cinema, assim. Então, todos os papéis foram escritos para as pessoas que atuam. Tem a Guiomar, que é a mais experiente do nosso elenco, que é uma professora da UFRJ. Tem a Clarissa e a Luísa, que também moravam lá na vila, na casa em frente. E os papéis foram escritos para elas, a partir das vivências delas, das experiências delas. E a gente quis sempre trazer essa coisa, fazer essa relação entre o íntimo e o público e o pessoal, assim, também, atravessado. A gente fez um outro curta em 2017, finalzinho de 2016, mas estreou em Tiradentes também. E a previsão é rodar mais um, agora no fim do ano também, fechar uma trilogia de filme sem dinheiro, feito na guerrilha, com os meus amigos também. Eles também dividem uma temática política? Também, todos eles. Esse de 2017 chama O Olho do Cão, fala sobre violência policial especificamente, e esse próximo também está na mesma atmosfera. E essa é uma pretensão que você quer levar para sua carreira, ou você também flerta com outros gêneros, outros tipos de produção? Tem vontade de fazer filme de tudo quanto é jeito, né? Mas por enquanto, assim, a vontade maior de expressar passa por esses temas, assim, as coisas que mais me dão vontade de filmar, elas estão relacionadas a essas maneiras de estar na cidade, de reagir às coisas que a cidade te oferece, a um estado de espírito urbano, de subúrbio, do centro da cidade, atravessado por umas questões de violência. E ontem, o que vocês arrumaram? A gente foi numa festa lá em Copa de um amigo meu. Foi meio bad. Por quê, velho? Rolou uma live treta. Normal. Um amigo meu do ensino médio, sabe? Que eu não vi um tempão, que eu só tenho ele no Facebook, sabe? E aí me convidou pro aniversário dele, a gente foi lá, fui dar uma moral pra ele, enfim. Aí chegamos lá, o cara já tava doidão. Começou a falar de política, cara. E aí ele começou a falar de universidade pública, começou a falar um monte de merda, defecar pela boca, aí, cara... Quando ele começou a falar de cotista, meu sangue subiu e a gente achou melhor ir embora. Mas pelo menos a gente saiu sem pagar a conta.
Você acha que fazer essa escolha é uma coisa que os cineastas precisam pensar, pelo menos em algum momento da sua carreira, produzir obras que têm esse discurso um pouco mais enfático, discutindo a situação que a gente vive no local onde a gente vive? No meu caso, sim. Eu trago essa responsabilidade comigo porque é uma coisa que me interessa. Mas eu acho que tem que ser um terreno livre. A imaginação ela não pode ter nenhum cerceamento. As pessoas têm que fazer os filmes que elas querem fazer, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de impedimento ou de direcionamento. Eu acho que a liberdade em primeiro lugar, sempre. O curta, ele costuma ser apontado como o lugar da experimentação, né? Até por uma questão de técnica e de dinheiro para produzir, ele é mais fácil, então diretores iniciantes costumam começar pelos curtas. Você concorda com isso, que ele deve ser o terreno para as pessoas se jogarem, para experimentarem novas técnicas, experimentarem novas temáticas? Eu acho que a nível de experimentação, no cinema brasileiro, o curta-metragem é a ponta de lança, assim. É o lugar mesmo onde a gente vê os filmes mais arriscados, os filmes que mais procuram novas formas de linguagem, procuram novos diálogos, sensações. Eu acho bom demais, quero muito continuar fazendo curta, justamente porque te dá uma liberdade que às vezes uma estrutura de longa-metragem não permite. Você tem outros interesses vinculados, dinheiro que na maior parte das vezes é público, então tem uma pressão muito grande. O curta você pode experimentar suas viagens, fazer qualquer coisa, suas doideiras, sem muita interferência externa, assim, sem ter muita com que se preocupar no sentido de prestação de conta depois, de temática, essas coisas. Mas eu acho que eu não vejo não necessariamente o curta como uma escada para o longa. Eu acho que ele é um gênero por si só, muito forte, muito bom de fazer, gosto muito de fazer. E mesmo fazendo longa, eu quero continuar fazendo curta também. Você viu que a menina aí de cima, a vizinha, foi presa? Não tô sabendo. Que vizinha? Aquela loira do Black Power. Ué, não tô sabendo. Loira? Vi a foto dela no jornal. Acho que foi em manifestação. Esse filme, ele tem personagens femininas. Apesar do óbvio, né? Vocês estão refletindo a história da Inês Etienne, que era uma mulher. Por que essa escolha de também trazer as outras personagens mulheres? Tem aí alguma relação também com essa violência, com gênero? Não necessariamente. Isso foi uma coisa que até depois me atentaram para isso, mas eu, na hora, não foi nada intencional ter 3 protagonistas femininas, assim. Eu queria fazer o filme com elas, com a Clarissa, com a Luísa e com a Guiomar. E aí eu gosto delas demais, acho que elas têm uma presença de cena legal, tudo. E as 2 meninas moravam ali. Então, tipo, para ter essa experiência real mesmo ali, de uma vivência delas no lugar, eu escrevi para elas, com a voz delas, a partir já de tudo que elas viveram, que a gente viveu junto ali. E a Guiomar era uma professora, deu aula pra gente de cinema marginal na UFRJ, tivemos uma conexão imediata, assim, e eu falei, Guiomar, quero que você seja a nossa musa. E aí ela aceitou e fizemos o filme junto, mas não teve essa preocupação inicial de gênero, de escalar 3 mulheres para os papéis. Foi uma coisa natural, que aconteceu a partir das nossas relações, assim. Samuel, obrigada, viu? A entrevista foi ótima. Eu que agradeço o convite da TV Brasil aí. Até a próxima. E a gente agora vai para um breve intervalo, mas antes confere um trecho do filme Noite Escura de São Nunca, do Samuel Lobo. Sabe que você se parece muito com uma amiga da minha irmã? Ah, não sei o que é. Talvez o cabelo, a sobrancelha, não sei. Pode ser. O jeito de colocar a colher na boca é idêntico. Engraçado, também tem alguma coisa no olhar, sabe? Talvez o nariz. Essa pinta aqui, olha. Olha, eu tô indo, tá? Obrigada pela torta. Desculpa o saci. Eu tô indo, tá? Obrigada. Foi você que ligou aquele dia, não? Quê? Foi. Ela tinha ficado de te encontrar. Foi você sim, Márcia. O que você tá falando? Sim, minha mãe nunca mais dormiu depois daquela noite. Olha, eu tô indo, tá? Obrigada. Eles bateram nela, Marcinha, até ela morrer. Bateram na minha irmã até ela morrer, Marcinha.
Estamos de volta e o assunto é o filme Guerra dos Gibis, que traz importantes personagens de gibis eróticos censurados na década de 70 e que voltam para combater a guerra contra a censura. Esse filme ganhou muitos prêmios em festivais, entre eles o de melhor filme no Festival de Cinema de Brasília. E hoje a gente bate um papo com o seu diretor e idealizador. Vamos conferir? Meu nome é Rafael Terpins, eu sou cineasta e já fiz 4 curta-metragens e estou agora finalizando meu primeiro longa. A animação sempre me atraiu muito. Eu vim de uma família, minha mãe era artista plástica, depois se tornou designer, sempre trabalhando com vidro. E uma influência muito grande do meu tio também, que era músico, era vocalista e cabeça da banda Joelho de Porco. E os quadrinhos sempre me atraíram porque eu tive sempre uma facilidade muito grande de desenhar e fui descobrindo o cinema, a minha voz através do desenho, né? Você se chamava quando em vida Cheryl, mas nós te batizaremos Satã por ter sido diabólica e levado muita gente à perdição. Sua alma ficará penando durante anos e anos até que pratique 100 boas ações, lutando contra as injustiças, os criminosos e os pecadores e consiga limpar a mácula de sua alma. Após isso, você terá descanso, mas se falhar em apenas uma dessas missões, você não terá mais paz, pois sua alma ficará ardendo nas profundezas do Inferno Azul! Eu fui chamado pelo Thiago Mendonça para fazer o Minami em Close-Up. Foi um curta dele, 2011, se eu não me engano. E eu conheci ele e o curta dele contava sobre a Boca do Lixo baseado na revista que o Minami publicava na década de 70, que chamava Cinema em Close-Up, que era como se fosse uma Playboy dos pobres na época, com as atrizes da pornochanchada e tal. Acho que foi uma das razões que o Thiago acabou me chamando, por causa do meu trabalho em animação, e a gente pôde brincar um pouco com isso com o Minami. Acho que o Minami acabou sendo um ensaio do Guerra dos Gibis, né? Na verdade, eu vim para São Paulo para desenhar quadrinhos. Fui o primeiro a chegar aqui e desenhar no estilo mangá. No Japão, o desenhista é considerado, mas a realidade é completamente diferente. Foi uma ducha de água fria. Minha ideia era fazer um índio mangá. Aí me disseram que esse estilo não serve. Você tem que mudar. Como eu gostava do Brasinha, eu misturei tudo. Aí consegui vender uma tira diária. Eu percebi que para fazer do meu jeito, eu precisava abrir minha editora. Juntei dinheiro e depois de 1 ano e meio abri a Edrel, a fórmula mágica. Mulheres e piadas. Nós somos os primeiros nos quadrinhos eróticos. Aí eu fui encontrando desenhistas e acho até que uma força sobrenatural me ajudou nesse momento. A brincadeira era contar essa história através dos personagens. Entrar nesse mundo lúdico das pessoas que viveram a época e mostrar esses super-heróis da década de 70 lutando contra um mal maior, que seria uma representação da ditadura, né? e da censura, principalmente. Quando ia sair a revista, era mandado antes para a censura. Voltava tudo. Isso não pode, isso não pode. Tive muitas apreensões, né? Eu perdi muita edição completa. O Paulo Fukui, que ficou no meu lugar na Edrel, deram uma surra nele, né? Por isso que teve problema com a censura, né? Teve casos sérios lá. Até de tortura. Eu, Cibele,
Eu, Cibele, juro ser fiel a Sandrel. Juro ser fiel a Sandrel. Jamais sentirei saudades do outro mundo. Jamais sentirei saudades do outro mundo. Porque este é o meu verdadeiro povo. Porque este é o meu verdadeiro povo. A quem servirei até a morte. O Guerra dos Gibis foi um filme muito bem recebido, muito premiado. Né? Ganhamos o prêmio máximo em Brasília, sessão ao concurso no É Tudo Verdade. E fiquei muito feliz com o reconhecimento, né? O trabalho em animação é muito árduo, em cinema também, e sempre foi um sonho, né? E acho que eu acredito que os prêmios me permitiram chegar onde eu estou, de poder me colocar como cineasta, além de continuar fazendo o meu trabalho como motion graphic, como um designer de créditos para inúmeros filmes. Os prêmios acho que me permitiram dizer, não, agora eu vou também começar minha carreira, dirigir meu primeiro longa, começar a botar a cara aí, né? E depois desse papo super interessante, o Curta em Cena de hoje fica por aqui. Mas você confere os extras das 2 entrevistas lá na nossa página. Até semana que vem. Tchau!